E aí galera, beleza? Vamos hoje aula de filosofia e a gente vai continuar nossa caminhada, né, pela historiografia desse pensamento filosófico, porque a gente chegou nesse momento num período que fica entre a filosofia antiga, né, o período que a gente falou dos clássicos aí, né, os sofistas, os pré-socráticos, os Sócrates, Platão e Aristóteles, os grandes pais da filosofia clássica da Grécia antiga. E agora a gente vai chegar num período de um intermediário, porque a gente vai dar... É um período que tem uma certa importância no pensamento filosófico, né? Até a relação que a gente vai falar aqui, principalmente com a religião, até a chegada que alguns historiadores da filosofia enquadram esse período na filosofia antiga, outros enquadram na filosofia medieval, porque é uma transição de fato para a filosofia medieval, em que quem controla toda a ideia, né, o pensamento e a ideia da humanidade é a igreja. Então, pensando nisso, a gente entender que características por que esse nome patrística, né? Primeiro pensar o nome patrística por causa de padres, pais da igreja, né? Muitos desses principais pensadores que a gente vai falar aqui do início, a grande maioria deles os primeiros autores, eles são pessoas que conviveram com os discípulos ou muito próximo dos discípulos apóstolos de Jesus Cristo. Então, eles vão ter muita intensidade na questão de olhar o mundo no pensamento religioso. A gente está falando também de um período em que Constantino se converte, e aí o cristianismo, que era uma religião perseguida, agora se transforma numa religião que vai ter uma quantidade enorme de adeptos. E agora não só o cristianismo vai simbolizar a pobreza, os mais pobres, os mais perseguidos. Esse cristianismo agora ele vai alcançar os intelectuais, né? Os grupos que tinham mais condições. Então a gente está vendo um cristianismo que vai ter uma nova cara. Para alguns autores, incluindo a grande pensadora da filosofia brasileira, Marilena Chaui, ela vai dizer que, na verdade, a patrística começa lá com o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro nas suas epístolas, né? Porque, na verdade, ali é a construção do pensamento teológico desse cristianismo que surge, porque a gente vai ver os livros mais importantes ali, alguns são narrativas como os Evangelhos e o Atos, mas você vai ver nas cartas paulinas e nas cartas de Pedro já todo um sentido dogmático, né, da essência da religião cristã. E esses autores que vão começar aqui, principalmente a primeira fase da patrística, século II ao século IV, né, que são conhecidos como os apologistas, e a gente tem duas figuras aqui extremamente importantes, Tertuliano e Justino, Justino Mártir. Justino, então, era um filósofo que se converte ao cristianismo e ele vai olhar a filosofia de outra forma. Agora, por que apologistas? Porque esses caras, esses filósofos, eles foram os caras que deram toda a ideia do pensamento cristão. E a gente vai vivendo esse primeiro momento. Se é um momento tranquilo para o cristianismo crescer, é um momento também muito complicado pelas disputas, né, de correntes de ideias dentro do cristianismo. A gente vai ter, por exemplo, os movimentos considerados heréticos que vão começar aí, e os pais da igreja vão enfatizar a força do dogma, a força dessas doutrinas que vão se construir na igreja cristã. Essa igreja, então, vai ter aqui, século II, século IV, Tertuliano e Justino, mais preocupados com o dogma do que com o próprio pensamento filosófico, né? Justino, por exemplo, ele vai dizer a importância do enxergar do cristianismo na vida dele como se desse muito mais, né, do que a filosofia deu a ele. Então a gente vê que há um peso aí muito maior da questão da religião. Esse momento da patrística é diferenciado por causa disso. A gente vai ver até nos outros autores também. Aqui eu coloquei só os principais, mas são vários autores. Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, né? São vários Clementes, são vários Gregórios. Isso são os padres principais, os grandes doutores da questão dogmática da igreja. Eles estão enfatizados principalmente nesse período aqui do século II ao século IV, que são os apologistas. E aí, no século IV por V, que seria o auge da patrística, a gente vai ter duas figuras, e aí sim vai ficar muito nessas duas figuras, que é a do Boécio e a principal figura,
que até hoje influencia, por exemplo, a filosofia cristã, né? Filosofia usada principalmente pelos protestantes, mas também referência para os católicos, mas principalmente para os protestantes, né? Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Agostinho, um padre, se transforma em bispo, né? Tem uma história muito forte em cima dessa construção da ideia da patrística. Agora, antes de a gente falar do Agostinho de Hipona como capítulo à parte, vamos pensar aonde vai se enquadrar o pensamento da patrística, o pensamento cristão. Esse pensamento ele vai ser um embate, principalmente com a filosofia grega, na questão da cultura grega em si, ela ter a ideia do paganismo, né? Onde a gente vê o politeísmo, várias divindades, que essa religião grega oficial ela foi repassada aos romanos, né? Então, essa ideia do cristianismo é combater isso. E com esse combate, vai combater também alguns pensamentos filosóficos. E aí, Aristóteles não é muito aceito por esse primeiro grupo cristão. Esse primeiro grupo cristão vai seguir muito as ideias de Platão, principalmente através de seguidores de Platão que construíram, né, uma filosofia chamada de neoplatonismo. Seria Plotino e Porfírio, mas principalmente Plotino, ele vai influenciar os pais da igreja apatrística, né? Toda aquela questão de que Platão separava, né, aquilo que o mundo das ideias, né, e o mundo das sensações. E aí os cristãos vão dar outra adaptação a essa ideia, mas eles vão continuar seguindo o sentido do pensamento platônico. Então, através de Plotino, principalmente Agostinho de Hipona, vai começar a descrever todo o seu trabalho sistemático filosófico. Só que a gente sempre lembrando aqui, nesse momento, a teologia e a filosofia estão muito enraizadas e a teologia acaba se transformando no sentido, né? A filosofia só acompanha ela. A gente vai ver daqui a pouco aqui uma frase muito interessante de Agostinho que vai ficar escancarado isso. Beleza? Segura aí que a gente vai só passar para o próximo quadro. Bem, agora nós vamos continuar falando de quem? Nada mais nada menos que o grande pensador da patrística, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Bem, Agostinho nasceu na Argélia, né, na região da África. Era um período ainda que havia uma grande disputa entre as lideranças eclesiásticas, né, as lideranças do Ocidente Europeu, do Oriente Europeu e os da África, principalmente ali do Norte da África. E havia também uma grande disputa de dogmas. Vai haver alguns concílios que vão se terminar quase em grandes batalhas, e alguns não eram só confrontos ideológicos, como até confrontos físicos também se derivavam disso. Mas o pensamento agostiniano ele vai submeter vários pensadores e vai ser muito importante para a estrutura da construção da igreja e da estrutura da filosofia cristã. Bem, Agostinho, na verdade o nome dele era Aurélio Agostinho, ele 354 a 430 foi o tempo que ele viveu, né? Sendo que Agostinho ele não era cristão no início da sua vida, ele era um jovem que viveu uma vida até mundana, a chegar a um ponto que sua mãe, já cristã há muito tempo, Mônica, católica, né, conhecida como Santa Mônica, ela vai ter a alegria de seu filho se converter, depois de passar por ele vai passar por um pensamento maniqueísta, alguns dizem que ele vai até, né, se deixar levar pelo pensamento hedonista também, até que ele se encontra de fato com o cristianismo, e aí ele vai mudar não só a sua forma de ser, como a forma de pensar, vai trabalhar como padre na igreja, né? Vai crescer até chegar ao ponto de bispo, e em cima disso ele vai começar, como eu falei, sempre se utilizando muito do neoplatonismo de Plotino, né? E pensando junto com a ideia de Platão, ele vai construir as suas referências, vai ter vários livros de extrema importância para o cristianismo, e como eu falei mais uma vez, para a filosofia cristã, né, e até para a própria filosofia em si. E aí vamos lá, pensar um pouco o que Agostinho, algumas adaptações do pensamento dele diante do pensamento platônico. Platão falava mundo sensível e mundo das ideias. Agostinho, mundo sensível e mundo das ideias divinas, né? O mundo das ideias como ideias de Deus, da questão do Todo-Poderoso, da divindade. A razão auxiliar da fé. Se a filosofia é você racionalizar o pensamento, racionalizar, sistematizar as coisas e o pensamento,
Agostinho vai dizer que, na verdade, o papel da razão, o papel da filosofia é auxiliar a fé. E ele vai fortalecer muito isso. Olha a frase dele aqui. Creio para que possa entender. Isso é para mim racionalizar. Para mim refletir sobre algo, primeiro eu tenho que crer. Isso ele vai colocar sempre a fé em primeiro lugar. Agostinho faz uma mudança no pensamento filosófico, como se o sentido da crença, da fé, está em primeiro lugar do que o sentido da razão, do racionalismo. E aí aqui, por exemplo, a teoria de reminiscência do próprio Platão, ele vai chamar de teoria da iluminação, porque a iluminação vindo da luz de Deus, da luz divina, iluminando esses pensamentos, essa forma de enxergar as coisas. É como se você chegasse na alegoria da caverna e quando Platão se refere ao sol, a luz do conhecimento total, essa luz seja de Deus. Então Agostinho vai dizer como essa referência todinha vinda de Deus. Bem, a gente tem que sempre pensar que Santo Agostinho ele vai ser uma referência, porque o pensamento que vem depois desse pensamento aqui, que a gente vai falar no vídeo na próxima semana, da escolástica, pensamento tomista de Tomás de Aquino, tudo isso, claro, por mais que seja diferente, mas ele vem da raiz de um mundo da filosofia que estava respirando na patrística ainda. Vai vir como uma mudança, e uma contestação ao pensamento da patrística, mas Agostinho vai influenciar, e até hoje, influencia muito, por exemplo, dos pensadores protestantes. A filosofia cristã, principalmente do lado protestante, até hoje tem uma grande influência de Santo Agostinho. Por mais que você vê tanto o papel de Santo Agostinho ser importante na formação da própria Igreja Católica, Apostólica Romana, que Santo Agostinho foi beatificado pela Igreja Católica. De Agostinho de Hipona se transforma em Santo Agostinho. Bem, a gente vai ficar por aqui. É só para a gente ter uma ideia desse pensamento da patrística, para a gente, na semana que vem, entrar de fato no caminho da filosofia medieval com a escolástica e a continuação dessa igreja dominando o pensamento filosófico. Um abraço, fiquem com Deus.